Olá, esse é o curso de Projeto Arquitetônico. Eu sou o professor Eduardo José Gava e este é mais um tutorial onde nós vamos ver agora algumas configurações que são interessantes para apresentação a partir do segundo visto do trabalho, bem como sequências de trabalho em geral, tá ok? Vocês estão vendo aqui um desenho que não tem nada a ver, ele é um projeto de envergadura semelhante num lote de esquina, mas não tem nada a ver com o projeto de vocês. Então eu quero deixar claro que as medidas do lote, áreas construídas dos compartimentos é um outro projeto, mas que em muito se assemelha ao projeto que vocês estão fazendo, tá ok? Então nós temos aqui, rapidamente, perfis, né? A gente consegue ver também a implantação, o pavimento térreo e o pavimento superior, e eu já fiz aqui a cobertura, já para ir adiantando também com vocês para o material para as próximas etapas do trabalho, né? Veja que está bastante ilustrado. Então, vamos começar então com uma revisãozinha do que é o perfil. Eu vou aqui no Layer Control, eu vou apagar não, eu vou congelar tudo, menos o que é evidentemente o perfil topográfico, e eu vou precisar também de um layer que se chama prancha, tá ok? Só para vocês verem. Então nós temos aqui, opa, isto aqui é da implantação, tá ok? Deixar no zero por enquanto, perfeito? Então vamos lá, nós temos o perfil, foi determinada as cotas todas do passeio e o lote de curva, de esquina, então você tem aqui já os três perfis. Não pode esquecer de nomear, então vamos fazer isso, porque o trabalho tem, né? Então aqui em Annotate, você vai ver, tem o líder, multi-líder, nós vamos selecionar o multi-líder, então esse perfil aqui. Deixa eu desligar o Snap, que ele vai nesse momento me atrapalhar. Então lá, multilíder, este aqui é o perfil lateral esquerdo. Então nós vamos colocar aqui lateral esquerda, tá? Lembrando sempre que a lateral esquerda é aquele que do lado esquerdo, você estando na rua do lado esquerdo do lote, tomando como rua, nesse caso, a frente aqui é para a rua, deixa eu ver como é que está o nome aqui, nem lembro o nome da rua aqui, é rua 1 e rua 2, Avenida 1, rua 1 e Avenida 2, tá? Então nós temos esse é o primeiro perfil, depois nós temos aqui o perfil intermediário, que é esse, o lote é de topografia bastante diferente do de vocês, tá? Bem mais acentuada a declividade, que é para, né? Esse aqui é o perfil médio. E por fim, perfil Avenida 2, ok? Vou colocar mais próximo lá, senão capaz de não cortar na plotagem. Perfil da Avenida 2. Veja que o perfil da Avenida 2 tem todos os pontinhos, tá vendo? Que é para poder simular, e ele vai até lá o começo do lote, que também em tese é visível, tá? E eu já simulei aqui a cota do perfil, então se vocês forem analisar daqui a pouco, a gente volta a falar no próximo vídeo, a gente vai falar sobre cota de perfil, mas eu já deixei lá nos layers, se você ver achuras diversas. Já simulei aqui, olha, que o meu perfil estaria na cota 785,50, você entendeu? E essa é a área que tem que ser achurada, tá vendo? Olha, que é a área que tem que ser aterrada. Então eu já determinei aqui que no perfil médio
dá 96 centímetros. Depois eu vou explicar para vocês na planta como é que a gente verifica isso, tá bom? Então foi feito os dois perfis, tá? Assim como aqui também a lateral. O perfil lateral. Vamos lá. Tá carregando. Aí, né? Então aqui, olha, eu tenho. Vamos lá. Annotate, multileader. Isso aqui é Rua 1. Rua 1, tá ok? Para esse caso, no caso de vocês é diferente, tá? E lá é o perfil de fundo, veja. Topografia é completamente diferente da de vocês, né? Senão também não tem graça, tá? Né? Esse aqui, perfil fundos. Tá aí, tudo anotadinho, os mesmos, olha, aqueles mesmos cuidados, coloca todos os pontos, tal, que vocês tiverem disponíveis, perfeito? Tá feito aí os dois perfis. A implantação, agora eu vou voltar, home, vou descongelar tudo que eu tenho. Então, primeiro, eu vou mostrar o que eu fiz com layer áreas, tá? Então, se eu for trabalhar com ArcCroquis, e depois com layer áreas. Então isso é muito importante, vocês vão ter que mostrar isso para mim, tá? Vou voltar. O CS normal, tá? Então vejam que no perfil terra, olha, eu já tenho aqui a planta no ArcCroquis, tá ok? Vou voltar para o layer 0, né? Olha, no pavimento terra, aqui tem o ArcCroquis desse projeto e vejam que eu contornei ele com uma polyline, não é? Fechada, veja que ela contorna toda a figura, tá? Lembrando que para você fazer uma polyline, se eu quisesse fazer uma polyline, por exemplo, dessa área interna aqui, que é a sala de jantar e o home theater da sua casa, né? Eu clico polyline com F3 orto ligado, olha, polyline, eu saio clicando vértice por vértice, olha, aqui, vamos pegar aqui, vamos considerar que ela vai até o alinhamento de lá, então eu pego o perpendicular, tá? E vem seguindo com muito capricho, veja que tem que pegar zoom para pegar o vértice exatinho, né? Aqui, e aí close. Parece que tem uma diferencinha em algum lugar aqui. Ah, tem uma diferencinha. Como é que a gente corrige? Não ficou perfeito. Eu vou fazer uma linha de construção, olha, o perfil devia ter saído daqui, aqui, e não saiu. Agora eu clico na polyline que eu quero corrigir, olha, clico no grip agora, levo o ponto onde eu quero, a polyline já corrigiu. Apago a linha de construção. Então, se olha, isto é a polyline. Então, eu posso colocar a polyline agora, por exemplo, no layer área. Ela clica no área. Se eu quisesse saber a área dessa figura, que é uma figura bastante complexa, né? Basta eu acionar o PR, né? Properties, clico na polyline e instantaneamente a área já aparece aqui. Nesse caso, é 40,572 metros quadrados, tá ok? Bom, o que eu fiz? Vou apagar isso porque eu não vou precisar disso, tá? Apaguei, ok? Então eu criei uma polyline no térreo e uma polyline identicamente feita do mesmo jeito no pavimento superior. Sendo que o pavimento superior, nesse caso, tinha uma área de vazio. Então, também, como vai ter que precisar disso para o cálculo de área, eu recortei o vazio aqui também, criando uma polyline. Depois, o que a gente faz? Se você faz uma cópia, ó, cópia, CO, seleciona. Nesse caso, as duas polylines, dá um Enter. Pega um ponto de referência. O melhor ponto de referência para esse lote aqui, o único ponto vértice reto é esse. Eu pego o ponto aqui, venho lá e ó, copio lá na implantação. Tum, tá? Faço isso também com o térreo. Então, quando eu fizer isso, então agora eu só vou congelar algumas coisas, porque
Vai ficar muita informação na tela. Ok, isso aqui vamos colocar no perfil. Vai. Então, quando eu descongelar o que eu tenho no Layer Áreas, aparece lá Layer Áreas, tá ok? Então, eu tenho uma polyline, ó, vocês vão ter todas as polylines. E aí, o que que eu fiz? Eu fiz uma do térreo, olha. Tá? Uma do superior e depois uma outra que é o ocupado, que é o térreo mais o superior, que é a que está aí nesse caso aí, tá bom? Em relação às áreas, vocês também têm que achurar. Então, áreas achuras. Então, nas achuras, vai aparecer agora quem é quem. Ó. Tá vendo? Esse é o pavimento térreo. Tá vendo? Ó. Esse aqui é o pavimento superior. Ele tem um vazio aqui, está vendo? E a soma de um mais o outro é o ocupado. Não a soma das áreas, mas a soma dos perímetros. Então, o que que eu fiz? Tá? E o que que são essas áreas outras aqui? Eu já criei tudo que é pátio, depois com as achuras vai ficar mais claro vocês entenderem, mas isso aqui é gramado, isso aqui é gramado. O resto, aqui é rampa de acesso de automóveis, aqui é corredor lateral da casa, aqui é o pátio de festas, tá ok? Eu deixei então gramados. Então aqui vamos lá. Olha, eu sei que o pavimento térreo tem 192,50, o superior 100,13, tá ok? E de ocupado 201,03. Notem que não é a soma, tá? Porque eu tenho o buraco do vazio aqui, tá ok? Aliás, tem um monte de diferenças, tá? E que a área permeável, ou seja, o gramado que tem, jardim, gramado, etc., essa casa, são essas duas áreas. Uma área com aproximadamente 78 metros quadrados e uma outra área aqui com aproximadamente 50 metros quadrados, dando um total de exatos 127,36. Tá ok? Então aqui, isto é a implantação que vocês têm que apresentar para mim. Tá? Essas outras linhas é só para clarear a interpretação, que são as escadas de acesso social, etc., que a gente vai se preocupar agora com a cota. Como é que eu defino a cota do RN? Eu vou apagar as achuras só para vocês terem uma noção. E vou agora mostrar nos layers as curvas de nível. Então, eu quero lá no LT, pontos, LT, curvas, e eu tenho os layers de RN também, que eu preciso mostrar os referenciais de nível que eu adotei para vocês entenderem. Então vejam que o pavimento térreo da casa, basicamente é isso aqui, ó, tá? Então se eu coloquei ele, olha, chamei de 00 piso da terra, o piso térreo da casa, e ele está o 00 amarrado na cota 785,50. Então, qual que é o aterro, o maior aterro? O maior aterro está no ponto mais baixo, olha, 784. Aqui é 783. Então, esse ponto aqui, olha, está mais ou menos no 783,50. 783,50 para 785,50 são 2 metros. Tá um pouquinho menos na realidade que 783. Porque se você pegar aqui é bem mais para lá. Vamos pegar uma distância média. Como é que a gente sabe com mais ou menos certeza? Você faz uma interpolação, uma regrinha parcial aqui. Ó. Pega um alinhado, você entendeu? E você faz um parcial. Por exemplo, vem no alinhado aqui, ó, para você ter uma ideia. Aqui. Opa, só que eu peguei errado. E aqui ainda a gente tem que dar um desconto que a parede tem que estar 25 centímetros para dentro. Para ter noção que a posição tem que estar o aterro é do lado inteiro do lado da parede. Mas vamos lá. Ó, a distância daqui, aqui
e depois a continuação dela. Até aqui, ó, isso aqui tem que dar 1 metro. Então, eu tenho 3,36 para 4,38. Então, se eu dividir, somar, dividir 4,83, né? Offset, cal. 4,83 dividido por 4,83 mais 3,36. 3,36. Fecha parênteses. Está em torno de 0,6. Então, essa cota aqui, olha, é 383,6. Ponto mais baixo de aterro. 383,6. Então, vamos anotar. É sempre legal anotar. 383,6. Nesse caso, só para você avaliar. Cada projeto tem uma especificidade de coisa. Nesse caso aqui, o aterro poderia ser até 2 metros, que era um outro projeto de outra turma, porque o terreno era muito mais íngreme que o de vocês, tá? Mas olha, o de vocês, então, a cota 383, não, 783,60. O piso interno, 785,50. Só que eu tenho que descontar 15 centímetros da espessura do piso mais acabamento. 785,50 menos 15, 785,13. Então, se eu fizer a conta agora, olha lá, 785,35 menos 783. Volte a assistir, o limite para essa turma era 2 metros, tá? Esse projeto está com... Opa! Vamos lá, 785,35 menos 783,6, tá? Eu estou com 1,75 m de aterro máximo. Como o aterro nessa turma era de 2 metros, passou. Tá ok? No de vocês é um pouquinho menos que 2 metros, eu acho que da ordem de 1,5 m, porque o lote é muito mais tranquilo do que esse. Perfeito? Então, assim que a gente verifica, você desliga as curvas de nível, você entendeu? E verifica o ponto mais baixo e estima. Aqui foi feito bem certinho para dar um valor bem exato aqui, ó. Se você quiser deixar, a gente deixa até anotado, né? DT, né? Altura ponto 12, o ângulo é esse ângulo aqui. Né? Máximo aterro 1,75, nesse caso 1,75, mas lembrando que é para esse caso aqui, né? Você deixa anotado aqui que ficou aqui. Perfeito? Isso aqui vamos deixar no layer perfis. Vai ser interessante trabalhar quando eu tenho perfis, né? Então, LT perfil. Ok. LT perfil, pronto. Então tá aí a implantação feita toda certinha. Ok, vamos dar uma olhada agora no pavimento térreo, organização do desenho. Vou congelar tudo. Então, olha lá. Pá, congelei tudo. Opa. Isso aqui é da implantação. Perfil. Ok. Opa. É que o perfil está ligado. Tá? Tudo isso aqui é do layer perfil. É. Pronto. Isto aqui é do insolação.
Só estou organizando, né? Eu acabei de fazer o desenho, tem um layer que se chama insolação. Aí, foi movido para insolação. Isto aqui é achuras diversas. Tá? E esse aqui é cobertura. Deixa eu criar um layer. Para criar um layer novo, cobertura que ficou faltando, arc cobertura. Ó, mesmo jeito, né? Arc cobertura. Arc traço cobertura. Deixar mesmo na cor branca e já vou deixar ele até previamente congelado, porque assim já evita. Então isso aqui é tudo da cobertura, ok? Pois já semana que vem a gente fala da cobertura. Perfeito, olha, descongelei, não tem mais, só layer 0 tá ligado, não sobrou nada, o desenho tá certo. Aí vamos só para a gente poder se situar. Então eu tenho aqui agora, vamos deixar a divisa ligada do lote, tá ok? E o rua, só para vocês terem vocês se situarem no projeto. Então a primeira coisa que a gente faz no projeto é o ArcCroquis, não é? Do jeito que já ensinei no curso ano passado, tem lá os tutoriais todos para vocês. Então onde tem o quê? Tem todos os compartimentos, mas não tem nenhuma abertura de vão. Nota que não tem nenhuma abertura de vão. Então nesse caso só quando não tem esquadrias, então a gente marca a abertura, mas no caso, em geral, não tem abertura. Depois vocês vão inserir as esquadrias, tá? Arco esquadrias, todas as portas e janelas, olha, né? Todas elas inseridas aqui, portas, janelas, todas inseridas. Só que divisória, quando tem divisória, isso aqui é vestiário, nessa casa tem um vestiário, né? No futuro vai ter uma piscina aí. Então já foi previsto o vestiário. Aí você faz o arco paredes, que nesse caso é parede simples, não tem aquilo mais sofisticado que eu ensinei a fazer no semestre passado, que é o revestimento, o osso, não. É anteprojeto, aquela é uma técnica mais sofisticada que é para uma outra fase do projeto. Olha, as paredes estão aqui. Feitas as paredes, pode congelar o ArcCroquis, tá ok? E você já desenha também o que é muros e degraus. Olha lá, muros e degraus, apareceu aqui agora tudo que é muro e degrau. Nunca esqueço de colocar soleiras, toda vez que tem degrau, aqui é a garagem, abrigo. Aqui é a parte interna da casa, tem que ter um degrauzinho. Aqui é sala, aqui é varanda, terraço, né? Varanda coberta, tem degrau também. E depois colocar o padrão das achuras de parede, que está, né, como achura de seção de alvenaria, que vai ser a mesma usada em planta e corte. Ó, tá vendo? Tá aqui, ó. Então tudo de acordo com o padrão do curso. Perfeito. Tá? Aí inseriu louças, arquitetura, louças e bancadas. Tá ok? Já vamos colocar, nesse caso, mobília, que é decoração. E carros. Tem um layer para o carro aí. Aí, tá aí o desenho, né? De uma forma bastante simplificada, ok? E nós vamos colocar agora quem? Os textos e dimensões. Dimensões, olha, eu coloquei dimensão, tá ok? Não é quarta dimensão, é dimensões. Dimensões só texto. Dimensão texto. Tem vários layers para dimensão, vou colocar todas. Então, na forma de texto. Então, vamos lá. A cozinha tem, olha, para vocês terem uma ideia, 5,30 por 2,50. Tá? Essa cozinha é um pouco menor do que a cozinha que vocês têm aí. 5,30 por 2,50. Por quê? Esse projeto o cliente não gostava de cozinhar, ele gosta de churrasquear. Aí foi feita uma big churrasqueira aqui. Então, cada projeto é alinhado, né? Então, vocês vão sempre colocar
A largura, olha, coloquei a largura aqui. Isso aqui é nitidamente reto, não precisa repetir. 2,5, 2,5, 2,5. Tá ok? Só coloca as larguras. Coloca também os nomes dos compartimentos. Tá ok? Então, nós temos lá os layers de texto, né? Texto, nomes. Tá ok? E eu coloquei também achuras diversas. O que são achuras? É achura de piso, embelezamento, etc. e tal, que tem aqui, olha. Equipamentos, que são os eletrodomésticos, tá ok? Achuras sombreados, achura diversas. Aí. Então, para saber o que é onde tem piso, onde não tem, os diversos, quando é piso mais rústico, pedra, quando é cerâmica, né? Se vai ter piso, etc. e tal. Tá aí o desenho. Se você for ver, aqui no pavimento superior, inclusive, né? Tem a achura que foi feito para laje impermeabilizada, já vista do telhado. Aqui em cima eu tenho piso quente. Tá bem caprichado. Para quem não viu, olha, vamos ver o que é o tal do nicho. Nicho, olha, é uma reentrância na parede, tá ok? É uma mudança de espessura na parede, onde você coloca como se fosse um armarinho, sem ter necessariamente um armarinho, tá ok? Hoje em dia está muito em voga fazer o revestimento no mesmo material que você vai usar o tampo. Se o tampo seu é de mármore, você faz nicho de mármore. Se o tampo é de granito, granito. Se o tampo é de porcelanato, você faz o nicho também acompanhando, tá? Então, nesse caso, por exemplo, olha, nós temos o chuveiro, tinha um nicho para o senhor, um nicho para a senhora. Aqui também, no lavatório, nicho senhor, nicho, olha lá, nicho senhor, nicho senhora. Para que precisa de nicho no lavatório? Poxa, né, gente? Toda aquela traquitana que tem, né? Movimento das portas de box, se for a casa aí, duchinha higiênica, esse caso não foi usado o bidê, esse caso tinha aquecedor de toalha. É um projeto já de um padrão um pouco superior ao projeto que vocês estão fazendo. E tem aqui no vazio sobre estar. Na área do vazio sobre estar, você tem que indicar esse X, dizendo que essa área não é contada como área construída. Notem que no pavimento superior não vai curva de nível. Não tem necessidade, tá ok? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou descongelar tudo, para não correr o risco de deixar nada, tá ok? Só tem um layer aqui que eu preciso congelar, esse aqui, superior, perfeito. Olha, aqui o projeto está completo. Perfeito? O gráfico de insolação, o que eu fiz? Eu fiz uma cópia do lote, pegando a implantação, olha. Realmente, eu peguei a implantação e copiei a implantação aqui do lado. E posicionei aqui os 3 pontos que eu vou ter das janelas do pavimento superior. Eu tenho 3 pontos na janela. Eu coloquei um ponto no meio aqui, um ponto no meio aqui, um ponto no meio aqui. E transportei tudo isso para cá. Fiz o gráfico de insolação. Então, notem que os pontos que derem na divisa lateral, você tem que marcar. Além do ponto O, você tem que marcar a distância. Mas os pontos que baterem na testada, você já pode indicar passa a testada. É o ponto que passa. Porque de acordo com a simplificação do Código Sanitário Estadual, todos os pontos que derem na testada do lote, se for de esquina, é dobrado, nesse caso o norte é o contrário de vocês, tá? Você não precisa verificar na elevação, basta que você verifique na planta. Então esse aqui, por exemplo, olha, é a janela desse dormitório, eu já não preciso nem verificar na elevação, porque eu tenho 2 pontos consequentes. Olha, ponto das 14 e ponto das 14 e ponto das 15. Deu mais do que 1 hora, passou. Agora, este outro dormitório aqui, tá? E tenho um elemento de fachada que ocultou. E fiz sacanagem, né? Fiz para não pegar mesmo. Para não pegar esses 2 pontos, porque com essa distância de tão curtinha aqui, nem adianta verificar, porque é menos que 2, não adianta nem verificar. Tá ok? Aí eu só tenho um ponto que deu na testada. Tá vendo? Que é o ponto das 13. Eu vou ter que verificar no mínimo o ponto das 12. Em elevação. Não tem jeito. E esse dormitório do meio é uma situação híbrida, provavelmente passe sem verificar, porque ele vai cair numa situação muito parecida com o outro, mas vai passar. Então, os que precisarem de elevação, você faz elevação. O que não precisar de elevação, basta que você faça isso aqui.
Só que nós não temos um layout, perdão, para insolação. Isso aqui está tudo no layout de insolação, tá? Como é que eu vou ensinar agora vocês a criarem um layout de impressão partindo de um layout que vocês já tenham, tá ok? Então nós vamos pegar, por exemplo, esse layout F1 aqui, que é muito parecido com o outro que você tem. O layout, vou pegar do pavimento superior. Clica no layout do pavimento superior, com a tecla esquerda. Depois, com a tecla direita, você vai clicar com a tecla direita e você vai clicar aqui, ó, Move or Copy, copiar ou mover. Vai aparecer uma janelinha, que é esta, e você clica em criar uma cópia. Você vai ver que vai aparecer aqui, olha, na primeira coisa, a mesma cópia, o mesmo layer. O que eu fiz agora? Eu vou renomear ele. Rename. Tá ok? Eu já tenho folha 7, eu vou criar uma folha 8. Então, rename F8, insolação. Tá ok? Dou um Enter. Clico nele agora. Não, melhorar o zoom. Esse é o layer agora F8 insolação. Ele é igualzinho, é cópia do... Você dá um clique duplo nele. Ele abre a viewport, aí você vai digitar. A sequência é essa, Z, Enter e Enter. Tum. Apareceu tudo aqui. Pô, professor, vamos voltar no Model. No Model tem coisa desenhada aqui. E quando eu clico no insolação, olha, que essa parte do desenho não tem nada. Então isso é um recurso do avançado, que é legal vocês descobrirem. Então vamos ver o que está acontecendo, olha. Você clica aqui no Layer Properties, você vai ver que apareceu uma coluna a mais no layer que vocês não viam antes, tá vendo? Olha, VP Freeze, Viewport Freeze. E algumas delas estão congeladas, tá vendo? Olha, o que você faz? Tecla direita, Select All, e você pega uma que está congelada e clica nela. Você vai ver que vai descongelar todas as que estiverem congeladas. Tá ok? E fecha o layer. Você vai ver que apareceu tudo aqui. O AutoCAD tem tanto recurso, que ele possibilita você congelar um layer num layout de impressão, mas não congelar no outro. É sensacional. Então você deixa que é o que acontece quando eu faço esses protótipos para vocês. Eles já ficam programados para automaticamente congelar. Ele não descongela, mas ele congela automaticamente. Você entendeu? Bom, fez isso aqui, olha. O que eu vou fazer agora? Agora eu preciso centralizar, não sei escala, o desenho. Como é que eu vou pôr isso aqui na página? Tá? Então tem um jeito para fazer isso bem. Eu vou ensinar a fazer o certinho, tá? Quem não precisa ser tão preciso, mas eu vou ensinar, tá? Tem um layer aqui em cima, olha, que chama Center Plot. E vou passar ele para a corrente. Para que funciona esse layer Center Plot? Para justamente nesse momento centralizar plotagens. Eu vou criar agora, tá? Só que eu posso ir até no Model agora, porque senão vai ficar muito ruim trabalhar com o zoom. Eu vou aqui, olha, linhas infinitas, olha. Linhas de construção. É a área de desenho. Como a figura é bem irregular, eu vou pegar a área toda do retângulo, tá vendo? Eu coloco a figura dentro de um retângulo. Então eu quero centralizar exatamente esse retângulo naquela janela. Separei o retângulo que eu quero? Quero. Separei. Vou fazer uma linha de diagonal com diagonal oposta. Vértice com vértice oposto, ou seja, na diagonal tanto faz ser uma como outra. Isso aqui, tá? E vou chamar o comando círculo, C, Enter, e vou pedir o centro do círculo no midpoint, círculo, na onde? No midpoint dessa linha aqui, ó. Faço um círculo, vou fazer um círculo de raio 1 metro. Posso apagar essas linhas todas aqui e vai sobrar só o círculo. Então, esse círculo, eu sei que o centro do círculo está no centro daquele retângulo. Então,
Quando eu for centralizar a figura, eu uso o centro-círculo. Por que professor, que usa um círculo? Porque é uma figura fácil de identificar no desenho, mesmo num zoom miudinho. Volto lá para o layer F8 insolação, você vai ver que o círculo está lá. Olha o que eu vou fazer agora, tá vendo? Olha, vou deixar o desenho completamente fora de lugar. Agora, ESC, veja que a viewport está aberta, né? Está iluminada. Como é que a gente sabe? Olha, o cursor está rodando dentro dele, o ícone está aqui dentro, olha, o XY, o UCS icon. Se eu passar o cursor daqui para lá, olha, ele muda da janelinha vermelha para lá, ele sai de cursor para apontador. Então é essa área vermelhinha que está valendo. O que eu faço agora? Vou chamar o comando zoom. ESC, Z, Enter, C de centro, opção centralizar, entra. Só que agora o OSNAP não funciona. Eu tenho que chamar o OSNAP pelo nome dele, pelas 3 primeiras letras. CEN, de centro. CEN, entra. Agora, quando eu passar o mouse em cima daquele círculo, ele vai lá achar o centro. Tá vendo? Clica. Ele vai colocar um valor qualquer na tela, tanto faz esse valor aí, você só confirma com Enter. Olha lá, ele centralizou o desenho na tela. E aí você vê a escala que você vai querer. Ah, vamos ver se não 1 para 100 cabe. Z, Enter, 1/100. E aí, o segredo é XP. Cabe. Cabe não para 75? Vamos ver. Z, 1/75 XP. Ah, vai cortar um pedaço. Não quero. Quero colocar não para 200. Z, Enter, 1/200 XP. Ah, fica muito miúdo. Então, o melhor mesmo aí é 1 para 100. Z, Enter, 1/100 XP. Olha lá. Centralizou. Veja que, independentemente da escala que você solicitar, ele centraliza naquele ponto. Então, é muito bacana, tá? Tem um procedimento que a gente sempre checa, que é isso aí tudo está naquela apostila, já tem toda essa parte de configuração do layout, já tem na apostila que está na pasta do protótipo, tá lá, tá? É o comando, é uma sopa de letrinha, acompanhando PSLT Scale, PSLT Scale, traduzindo em linguagem de AutoCAD, a escala do tipo de linha no espaço de papel, de trás para frente, em inglês e nas iniciais. É brincadeira, né? A gente memoriza com o tempo. Dá um Enter, você tem que deixar no fator sempre 0. Não é números naturais. Isso aqui é a opção 0, opção 1, liga, desliga. Então tem que deixar em 0, já estava. Aí você digita RE. RE, Enter, olha lá. Ah, apareceu que era tracejado, senão não vai aparecer o tracejado. E somente então você fecha a janela com PS. Olha lá, fechou a janela de plotagem, agora está tudo aqui. Então, olha, vamos acertar o layout, o gabarito, vem lá. Visto 2, vai colocar o nome do seu grupo aqui, dia 25 de maio, escala 1 para 100. Opa, folha 3. Porque folha 3 era a folha do pavimento superior. Agora eu quero colocar folha 4. Né? Porque eu vou ter 0, 1, 2, 3 e 4. Nesse caso, porque o 0 é só aquela folha de rosto. Não faz parte do projeto em si. Tá, ok? Ficou fora de ordem. Na realidade, isso aqui não é folha 4. Tá? Ela vai ser a folha 8 no final depois. Tá tudo certo. Configuração de plotagem já deve ter vindo certo, porque já estava pré-programado, tá bom? Ótimo. Olha, quando eu pegar a legenda, agora vamos lá para a legenda. Volta no model, tudo descongelado, né? Deixa eu voltar para o layer 0 como corrente. Para você que vocês vão ter que imprimir a legenda, todos aqueles dados das áreas. Você vai colocar, então, área do pavimento térreo, área do pavimento superior, área do terreno, área do pavimento térreo, pavimento superior, área total construída, que é um mais o outro, taxa de ocupação, que é o quê? A área de ocupação dividido pela área do lote vezes 100%. Nesse caso, 49,6. Taxa de aproveitamento é a área total construída dividido pela área
do lote. Nesse caso, 72%. 72,1%. Podia ir até 100%, que é 1, né? E taxa de impermeabilização, nesse caso é 70%, no caso de vocês é 70%. O que é taxa de impermeabilização? Como é que você vai calcular? Você vai verificar o que você tem de área de gramado. Você entendeu? Então você tem 127,36 de gramado. Esse é o permeável. No caso de vocês, o que está escrito aqui é impermeável, é o contrário. Então os 500, a área do terreno, os 405, menos os 127, que é impermeável, sobra o permeável, que é o permeável, sobra o impermeável. Esse número que der, você divide de novo pela área do lote e dá uma proporção. Então, esse lote, 68,6% dele está impermeabilizado. O limite é 70%, já está na trave. Não dá para impermeabilizar mais 5 metros quadrados de terreno. Ah, o cliente quer aumentar alguma calçadinha. A prefeitura não vai aprovar. Tá bom? Feito isso, vocês vão fazer também as achuras. Eu não vou fazer todas aqui, porque não faz sentido nenhum. Vou fazer uma só. Vocês lembram da cozinha? Vamos fazer a cozinha, então. Pelo menos a cozinha lá. Então, nós temos a cozinha, que ela tinha 5,30 por 2,5. Vou fazer esta janela aqui. Vou chamar essa janela aqui de... Só que eu vou congelar essa achura, porque senão vai ficar perturbando nesse momento, tá? Apagar isso aqui e fazer de novo. Olha, é legal fazer assim, ó. No layer, tá? Você pode colocar no próprio layer esquadrias, tá? Arquiesquadrias. Círculo, um círculo no meio da janela. Aqui, ó. Que raio? Ah, pode fazer um raio de ponto 12. Opa. Vai, por que não está pegando? Raio de ponto 12. E aí você move esse pequeno círculo para fora da janela. Aí ficou bonitinho. Vamos colocar o texto dele? DT. É legal colocar no clique em justificado. MC, que é Middle Center. Clica no centro do círculo. Pode colocar ponto 1, que está de bom tamanho. Ponto 1, rotação 0, tá? E o texto vai chamar E1. Olha lá. Tá bom? Essa é a esquadria 1. A esquadria 1 é a da cozinha, que tem 5,30 por 2,5. Vamos fazer as continhas lá na tabela? Vamos. Então, lá. Área do compartimento. Calma. 5,3 vezes 2,5, né? Deixa eu anotar direito lá. 5,30 por 2,5. E a janela, já vou ler o que eu tenho já resolvido. Isso aqui está resolvido já, mas eu vou resolver para vocês. Ó. 2 metros a largura da janela. Mas vamos ver só se passa. Então lá. Área do compartimento. Calcula aí. 5,3 vezes 2,5. Área 13,25. Nesse caso, né? Área 13,25. 13,25 dividido por 6, quanto dá? Que é 1/6 que nós estamos trabalhando como padrão para esse tipo de projeto. 13,5 dividido por 6 vai dar 2,20 qualquer coisa. (2,21). Nunca arredondar para menos. Agora, peitoril. Eu quero um peitoril de 1,10 m, que é janela de cozinha em cima da bancada. Então, a diferença para 2,10 é 1 metro. Tá? 2,21 dividido por 1, eu teria que colocar uma janela de no mínimo 2,21. Mas lá eu só tenho 2, porque eu também tenho uma porta. Então, eu vou fazer a conta agora aqui. Ó. 2. Tá? Então, você vai ver aqui que a área da esquadria, 2 por 1 dá 2.
Tá? 2 é menor que 2,21. É? Ver E2. Porque aí eu tenho, são duas janelas diferentes. Agora eu vou para a janela E2. E2 é essa aqui, ó. Então já peguei um caso bem especial que é para vocês verem que não tem acostumbração. CO, vou copiar agora. Ai, precisa fazer tudo aquilo? Não, desenhou o primeiro, agora para desenhar o segundo é só copiar e depois vir aqui e editar. Ó. E2. E2, tá aí. Tá? E eu já cotei para vocês verem. Vocês não precisam fazer isso no projeto, só deixei isso alinhado, que é para vocês poderem saber a medida que eu quero. Uma porta de correio e o vão luz dele de 1,10 m. Então vamos lá na janela. A janela E2. A área. Vou colocar tracejada porque ela faz parte disso aqui, tá? Quanto que faltou para a janela E2? Agora que é interessante, ó. Porque isso aqui deu 2 metros, não deu? Eu precisava de 2,21, então agora aqui é 0,21, que é o que a outra não deu conta, né? Tá vendo? Eu precisava de 2,22, já matei 2. Faltou então matar mais 0,21. Só que essa janela agora, essa porta aqui, tem 1,10 m por 2,10. É porta. Tá? Opa, é ponto, né? 1,10, 2,10, né? Porta é 0 de peitoril. Então, dá de área construída, então vamos área construída, área de iluminação, cal 1,1 vezes 2,1. A área dá de 2,31. 2,31. Tá ok? 2,31, então, observação, ok. Tá ok? Porque eu precisava de 0,21, tem 2,31, deu e deu muito. Tá bom? É assim que vocês fazem quando tem mais do que uma janela. E vocês vão fazer todas as janelas dos dois andares aí, tá ok? Se tiver janela igual, para a mesma iluminação igual, igual. Se não, vai ter que for E1, E2, E3. Vamos ver que as três janelas dos quartos aqui são três janelas iguais. Nesse caso eu pus, mas as áreas de iluminação são um pouquinho diferentes. A do suíte do filho e da filha são iguais, nesse caso a suíte do casal é um pouquinho maior. Então veja, olha, né? Todos os quartos têm nicho, ficou bem bacaninha. Dá uma olhada nesse projeto bem bacaninha. É o que estava na capa da apostila. Essa casa foi executada, gente, exatamente assim, tá bom? Então, para efeito desse projeto, olha, fez tudo isso aqui, agora vai lá. Na implantação, verifica se está tudo certinho, se você não mexeu com o zoom, sem nada. Quantas folhas nós vamos apresentar? Nesse caso, 4. Então, agora você vai então editando aqui, a folha 1 de 4, né? Vai lá, Ctrl P, dá um preview. Olha lá, tudo certinho, tudo bonitinho, coloridinho, que é para ser colorido, preto e branco, que é para ser preto e branco. Tá ok? Ctrl P, né? Beleza. Agora verifica o layer do térreo. A folha 2, você vai colocar 2 de 4, por isso que está um X sempre lá. Não esqueça de editar o nome do grupo, o nome dos alunos, etc e tal, tá? Sempre verifica com Ctrl P, preview. No térreo, nesse caso ainda vai aparecer as curvas de nível, que vai ser muito importante para mim poder avaliar e orientar vocês. Tá vendo? Sai a churinha bem fininha, cinzinha, dos pisos, tá vendo? Para não atrapalhar muito, aquela coisa e tal, tá? Não precisa imprimir nesse caso, só por enquanto nós estamos verificando.
layout 3, pavimento superior. Tá ok? Então é 3, 4. 3, 4. Tá? Ctrl P. Verificou aqui. Aí, tá tudo certo. Tá faltando um layer de pisos aí. Vamos lá, no layer tem um layer congelado, eu acho. Ah, tá aqui, ó, achuras diversas. Por isso que estava faltando os achuras. Aí, Ctrl P, as achuras de piso. Olha que bonitinho vai ficar. Tá? Achuras diversas, etc e tal. Também não vou imprimir ainda, porque só estou conferindo. Cancela. Tá? E por fim, olha, o layout da insolação ficou o primeiro da lista. Eu não quero. Como é que você troca de ordem? Você clica nele e arrasta até o final aqui. Ó. Segurando, você vem lá, ele solta, ele vem para o final. Tá? Clica aqui agora, folha 4 de 4. Veja que o título está planta do pavimento superior. Não é mais, né? É gráficos de insolação. Lembrando que se precisar fazer a elevação, vocês vão ter que fazer a elevação também. Tá ok? Perfeito? Prepara isso, junta os PDFs, imprime os PDFs, junta os PDFs, inclusive o da legenda, né? Que vai ter a tabela, tudo. Costura. E manda o DWG também. Dessa vez vocês vão me mandar 2 arquivos. O DWG e o PDF. Tá bom? Era só isso por hoje, gente. Muito obrigado. Ok? Um abraço. Tchau.